Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 24 de junho. Vamos falar sobre desmatamento no Cerrado, poluição do ar, além das principais notícias do país. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha ao vivo pela TV UFG ou em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube, também pelo nosso aplicativo. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras aqui no estúdio com o professor da UFG, Diego Barbosa. Além disso, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa aqui no estúdio. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, na altura dos ombros. Já o Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos de olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Nós dois estamos em pé aqui no estúdio da TV UFG e atrás de nós está o cenário do Conexões, que tem as cores azul claro, cinza e também vermelho. Além de uma tela que fica bem no centro, aparecendo nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? Professores das universidades e institutos federais decidiram encerrar a greve. Foram mais de 60 dias de braços cruzados. Eles lutavam por melhorias desde abril deste ano. No último fim de semana, os profissionais suspenderam o movimento grevista. O próximo passo inclui informar ao governo sobre a decisão e, então, aguardar a assinatura dos termos de acordo previsto para o dia 26 de junho. Apesar de não terem um reajuste salarial imediato, a categoria aceitou um aumento para 2025. Outra conquista, de acordo com os sindicatos, é a revisão da jornada de trabalho e também sobre a possibilidade de pesquisa. O Ministério do Turismo tirou 13 cidades goianas da lista de prioridade para receber apoio e investimentos. Entre elas estão Damianópolis, Novo Gama e Teresina de Goiás, por exemplo. O motivo é a falta de provas de que exista um órgão responsável pelo turismo na região. Além disso, o turismo não teria destaque no orçamento anual. Neste ano, o mapa do turismo, divulgado pelo governo federal, destaca 86 cidades goianas. 4 são novidade: Anhanguera, Catalão, Cidade Ocidental e Campinorte. Ainda dá tempo de se inscrever para o concurso da Codevasp, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ela abriu 61 vagas para profissionais com nível superior de todo o Brasil. 2 oportunidades são para Goiânia, nos cargos de analista nas áreas de administração e também engenharia civil. A inscrição custa R$ 90. Já o salário, mais de R$ 9.000, além de benefícios. Também tem vaga para contabilidade, economia, estatística, geologia, jornalismo, publicidade, tecnologia da informação e outros. Aproveite, se inscreva até o dia 9 de julho. Bom, como é o endereço da sua casa? Tem número? E o nome da sua rua? Tem número ou o nome de algum santo? O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, destaca aquilo que só os endereços goianos têm. Confira mais detalhes na reportagem.
Como é que é o endereço aí da sua casa? Tem número? O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas mostrou que Goiás tem o maior índice de endereços sem número do país, mais de 20% do total. O levantamento também mostrou aí que o estado tem cerca de 400 mil endereços em condomínios. E tem outra curiosidade também. Você sabia que aqui tem mais endereços com o número 2 do que com 1? Você já deve ter ouvido falar aí na T2, R2, V2, são alguns exemplos. Olha só, entre 2010 e 2022, cresceu em 30% o número de logradouros em todo o país, que são aí as ruas, praças, avenidas. Nessa pesquisa, está mostrando também que os nomes São, Santa, Santo também são os nomes mais usados para esses lugares. Igrejas, tem mais igrejas também no país do que escolas e unidades de saúde. Mas esse levantamento, o objetivo dele é bem mais amplo, viu? Ele pode ajudar, por exemplo, no enfrentamento de calamidades, como enchentes, por exemplo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Ana. E a gente sabe que aqui em Goiânia os endereços são bem confusos, né? Por isso é muito importante esse tipo de levantamento para entender a realidade e, quem sabe, melhorar o que já existe. Um levantamento do MAP Biomas alerta sobre o desmatamento aqui no país. É que pela primeira vez o desmatamento no Cerrado ultrapassou o da Amazônia. Em média, foram perdidos de vegetação nativa mais de 3 mil hectares por dia. Segundo especialistas, o desmatamento por pressão agropecuária responde por quase toda a perda de vegetação nativa no Brasil nos últimos 5 anos, com exceção do Piauí, São Paulo e Paraná. Todos os estados que fazem parte do bioma cerrado registraram aumento do desmatamento em 2023 na comparação com 2022. De acordo com os dados, em Goiás, a estimativa é que foram desmatados entre 50 a 150 mil hectares. Vamos aprofundar este assunto com o geógrafo Eduardo Carlini. Ele faz parte do Observatório de Olho nos Ruralistas e vai participar do Conexões de forma remota a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Prazer receber você aqui. Vamos entender um pouco melhor sobre esse assunto. Mas antes, eu gostaria que você fizesse a sua autodescrição, pensando no nosso público cego, de baixa visão, bem rapidamente, de forma objetiva, olhos, pele, cabelo. Bom, primeiramente, bom dia, né, a todos. Eu sou um homem de 40 anos, sou branco, de barba cheia, careca e uso óculos. Certo, vamos começar. O que a gente pode entender pelos motivos desse desmatamento? Como a gente pode analisar esse aumento, por exemplo? Pois é, Janaína, como você mesmo colocou, e o próprio relatório do MAP Biomas, ele aponta que o cerrado ele vem sendo convertido em atividades agropecuárias, né, sobretudo a pastagem e a soja. Então, não é de agora, né, a gente tem esse avanço da agropecuária sem nenhum controle já no cerrado, já acontece há algumas décadas já, mas a gente tem chegado cada vez mais a dados alarmantes, como esse, por exemplo, né, do MAP Biomas, que mostrou que pela primeira vez o cerrado ultrapassa a Amazônia, né, em dados de desmatamento. E eu queria que você continuasse falando um pouco sobre esse assunto, a importância do bioma cerrado. Como ele pode fazer a diferença na vida das pessoas? Às vezes, quem vive em grandes cidades ou cidades do interior e não tem tanto contato com a área de agropecuária, talvez ela não imagine a importância que tem essa preservação da natureza. O que você pode dizer sobre isso?
Pois é, não, perfeito, Janaína. A gente, muitas vezes, né, a gente que fica na cidade, né, que moramos na cidade, a gente tem dificuldade de entender, né, como que como que a gente pode se relacionar com um bioma, né, que nesse caso aí o cerrado. Mas, por exemplo, é importante dizer que no Cerrado a gente tem, né, assim, a gente tem as principais, a grande bacia hidrográfica, né, que é o Rio São Francisco, por exemplo, né. Então a preservação do bioma, para citar um exemplo, né, é justamente o abastecimento de água das populações que inclusive estão na cidade, né. Então a preservação do bioma, a gente pode partir já desse princípio pensando, né, na água que a gente toma, né. E na água que a gente usa, né? E o agronegócio, né, que hoje, né, avança sobre o cerrado, ele tem inclusive parte, né, nessa parte preocupante, né, do uso da água, né, não só pelo uso dos grandes pivôs centrais, né, que fazem as irrigações, mas também, sobretudo, com a contaminação, né, das águas subterrâneas e superficiais com o uso desmedido de agrotóxicos, né? E você, enquanto uma pessoa que estuda há muito tempo sobre esse assunto, o que poderia dizer sobre soluções para melhorar um pouco mais essa questão, ou que tipo de iniciativa poderia ser feita para que isso fosse reduzido? Perfeito. Então, eu acho que a primeira coisa é a constante presença do poder público, né, na fiscalização, sem dúvida alguma, né? Então, nesses dados do MapBiomas, né, o estado de destaque no desmatamento do Cerrado é o Maranhão, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, né, as áreas, os alertas de desmatamento identificado pelo MapBiomas, né, e a ação do poder público, dos quase 30 mil alertas, apenas 0,4% desses alertas do MapBiomas tiveram a ação fiscalizadora do poder público, né. O restante foram desmatamentos que aconteceram sem que a fiscalização, que o poder público tomasse algum tipo de conhecimento. Então, acho que, sem dúvida alguma, nós precisamos controlar isso, né, esse avanço. É preciso que todos estejam de acordo com a lei, o que, infelizmente, não é a regra. Certo, muito obrigada, Eduardo. Quero agradecer pela sua participação. Foi ótimo a gente conversar sobre isso, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto tão importante e que com certeza a gente vai voltar a falar aqui no Conexões. Foi um prazer te conhecer. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e gostaria de convidar também os telespectadores a conhecerem o trabalho que a gente desenvolve no De Olho dos Ruralistas. É só acessar o site www.deolhonosruralistas.com.br e encontrar a gente também nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais. Certo. Muito obrigado. Certo, recado dado. Muito obrigada, Eduardo. Vamos continuar então? Estamos no início do inverno e a baixa umidade do ar, nessa época do ano, pode provocar alguns problemas de saúde. Isso, somado à poluição, deixa a nossa vida ainda mais difícil. Na reportagem que preparamos, vamos falar sobre a poluição do ar. Rodou. Para a Mariana, a melhor parte da cidade é o parque. Ela gosta daquela caminhada pela manhã, o vento no rosto, a calmaria. Para ela, tudo isso tem influência em todas as áreas da sua vida. Tanto psicologicamente falando, né, fisicamente falando, né, você vem para cá, faz uma caminhada de manhã, né, respira, né, paralisa um pouco a mente, né. Flávia Velasco é pneumologista e explica os efeitos do ar poluído para o nosso corpo, além da importância de buscar esses locais mais arejados. De imediato, quando a gente está num ambiente poluído, o nosso nariz, a nossa via aérea, a gente já sente imediatamente uma diferença na umidade, na irritação, pessoas que já têm doenças pulmonares ou alérgicas ou de via aérea superior, imediatamente a pessoa já sente uma diferença nesse ambiente poluído quando ela está num ambiente mais arejado, com mais árvore, mais parques, é completamente diferente.
Estar em contato com a natureza, é claro, é muito importante, mas a gente não está totalmente imune aos efeitos da poluição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 97% da população ao redor do mundo respira um ar poluído. Ainda segundo a OMS, esse problema é o maior risco ambiental para a saúde humana. São cerca de 7 milhões de mortes por doenças respiratórias causadas por poluentes, que estão aqui, no ar que a gente respira. Segundo o painel intergovernamental sobre mudança do clima, o setor de indústrias é o principal emissor de gás carbônico. Hoje existem políticas públicas para controlar essas emissões. Em Goiás, as indústrias precisam fazer, por exemplo, uma licitação junto à Secretaria de Meio Ambiente para conseguir operar. Entre os principais poluentes da atmosfera estão também o setor de transporte. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, dá destaque também para as queimadas que prejudicam aqui no território goiano. Para o nosso estado, um fator assim que ele demonstra uma grande preocupação é a questão das queimadas. Realmente as queimadas, principalmente, às vezes a pessoa acha que queimar um lote lá do lado da sua casa não vai ter influência nenhuma. Sim, vai ter influência. Por quê? Nós teremos aí uma série de problemas em decorrência. É como se fosse um efeito dominó. Por isso é muito importante a gente se cuidar, né? Beber bastante água, tentar sempre um ambiente um pouco mais úmido, né? Para a gente sobreviver a tudo isso. Bom, nosso programa chegou ao fim. Antes de encerrar propriamente dito, quero desejar feliz aniversário ao professor Diego. Faz aniversário hoje. Em nome de toda a TV UFG, eu quero dizer que a gente é muito feliz por ter a sua parceria aqui. Agora sim, se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais, é só procurar por @TVUFG. Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta-feira, a partir de agora, ao meio-dia em ponto. Esperamos você!